pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Carolina Origi e hoje eu trago um pouquinho sobre a história da animação. A ideia desse vídeo é mostrar um pouco a evolução da animação, desde a ideia do movimento até os dias de hoje. Mostrar também que, apesar de diversos tipos de animações, diversas formas de fazer animação, ela pode inspirar a outra e ela faz isso até hoje. Quando nós lembramos de animação, nós já ligamos lá no século XX, juntamente com o cinema. E onde sim, ela teve uma grande evolução e de onde veio realmente a animação que a gente conhece hoje. Porém, eu quero pontuar algumas coisas antes disso. Por volta de 1600, tem-se então o surgimento de um projetor de imagem, chamada lanterna mágica. Foi a primeira versão do projetor que se tem noção, muito provavelmente inspirada pelos teatros de sombra. Esse equipamento não era nada mais que luz de vela, pois ainda não se tinha eletricidade. Era colocada a vela ou o fogo com querosene dentro de, digamos, uma caixa, onde a luz se afunilava em um ponto específico, onde era possível colocar placas de vidro, projetando na parede os desenhos que nela estavam. Com o tempo, então, começou a ser possível fazer movimentação através de simples alavancas. E isso foi se aperfeiçoando conforme os tempos. Então, logo depois disso, surgiram outros equipamentos que foram, digamos, os precursores da animação, de onde veio a ideia de movimentar através de desenhos. O taumatrópio, zootrópio, folioscópio, o praxinoscópio foram alguns dos dispositivos simples que foram vendidos como brinquedo no século XIX. Isso foi bem explorado depois que Peter Mark Roget redescobriu algo chamado de a persistência retilínea, ou persistência da visão. Essa persistência de visão é uma ilusão de ação contínua. É quando nossos olhos eles retêm temporariamente uma imagem após a gente já ter visualizado ela. Sem isso, seria difícil que nós conseguíssemos ver a movimentação através de quadros. A imagem persiste na retina por um curtíssimo tempo, mas que é o suficiente para juntar uma nova imagem com a anterior. É por isso que se trabalha com quadros, os frames, específicos para animação para que esse fluxo contínuo de movimento funcione a seu favor. Agora partindo para o século que as coisas se expandem, em 1895 nós temos o surgimento do cinematógrafo. Até esse momento, já havia sido inventada a máquina de captura de imagens, que seria a câmera. Então o cinematógrafo era um equipamento que registrava fotos em um curto tempo, que seria como uma imagem em movimento. O cinematógrafo foi uma adaptação do cinetoscópio, invenção de um assistente de Thomas Edison, William Dickson. O cinematógrafo foi patenteado pelos irmãos Lumière. Porém, para alguns, quem realmente teve a ideia da adaptação foi Léon Bouilly. Mas a questão mesmo é que daqui começa a sétima arte. O cinematógrafo filmava e também já era um projetor. Reproduzia as películas, os frames, através de uma rotação de manivela, dando assim o movimento desejado. Nesse contexto todo, começam a surgir as pessoas interessadas em usar aquele equipamento de formas bem diferentes. Porém, como esse vídeo é relacionado à animação, eu vou focar apenas neles. Como não era algo barato e também era algo bem diferente do que as pessoas estavam acostumadas, poucas pessoas realmente investiram nisso. Uma delas então vai ser James Stewart Blacktown. Blacktown, um cartunista que mais tarde se tornaria um cineasta, entrevistou em 1896 Thomas Edison sobre o seu novo projetor. Blacktown então interessou-se no movimento que aquela máquina produzia, então adquiriu uma. Em 1897, juntamente com Albert Smith, produziram uma das primeiras animações em stop motion, The Humpty Dumpty Circus, que infelizmente não citei mais o vídeo pois ele se perdeu. Outro curta que ele produz, com sua habilidade de desenho, pois ele era um cartunista, foi em 1906, com fases cômicas de faces engraçadas. Mas as coisas não pararam por aí. Produziram muitas outras coisas além de animação, no estúdio que fundaram, a Vitagraph Studios, que trouxe outros projetos, tanto de animações quanto realizados por atores reais. E uma anotação é que esse estúdio seria adquirida mais tarde, em 1925, pela Warner Bros. Em 1908,
Na França, Émile Cohl, um desenhista da época, começou a experimentar e a produzir também seus curtas animados. Há algumas trocas de opiniões em que a produção de Émile Cohl pode ter sido a primeira animação em película, mas a questão mesmo é que essas duas ideias iriam trazer fundamentos pelo que viria a seguir. Em 1910, então, nós temos o primeiro curta em stop motion que a gente tem imagens, que é a Automatic Moving Company, que no caso ela se trata de uma mudança em que ela se transporta sozinha e como que ela se arruma também. Para essa técnica era o mesmo processo que se tem hoje e é feito através de fotos. Em 1914 então nós temos o surgimento de um cartunista chamado Winsor McCay. Ele vai fazer bastante diferença no mundo da animação, principalmente quando ele traz uma animação chamada Gertie, o dinossauro. O que é interessante é que o próprio McCay, que trabalhou para a Vitagraph Studio, interage com a animação no palco, criando uma identificação ao personagem e dá carisma. Isso surpreendeu a plateia na época, especialmente em uma parte específica quando McCay dá uma maçã ao Gertie. Ele já tinha feito outros trabalhos antes, mas Gertie foi muito bem pensado e muito bem realizado. O que McCay traz de diferente no processo de construção é as técnicas de uso de keyframe, loops e o papel vegetal. Como dito antes, houve outros que trouxeram a ideia da animação. Porém, foi McCay que trouxe um formato de construção e inspirou as gerações que viriam a surgir. Por volta de 1915, então, um carinha chamado Max Fleischer desenvolve um equipamento chamado rotoscópio. O rotoscópio foi uma boa criação para fazer certos movimentos de animação, já que ele pegava filmagens de pessoas reais e reproduzia em uma tela. E nessa telinha era onde se podia desenhar por cima. Então, esse é o processo de desenhar quadro a quadro em cima de um desenho real, de uma movimentação real. E a mesma ainda é utilizada em muitas produções até hoje, sendo através de pintura, de desenhos ou rabiscos. Nos anos 20, então nós temos a criação do gato Félix. A criação desse gato entra em contradição de quem o criou realmente, Otto Mesmer ou Beth Sullivan. Mas o importante é que aqui é onde vemos a característica que já trouxe no canal referente a Rubber Hose, onde se buscou uma facilidade para construir as animações, mas ao mesmo tempo torná-lo cativante e interessante. A criação desse personagem deu uma certa importância para as animações, pois se viu o interesse das pessoas pelo mesmo. Isso o tornou lucrativo. Nesse meio tempo, surgem alguns outros personagens com as produções ainda em preto e branco, bastante rústicas, mas ainda lembradas até hoje. E nesse contexto, surge principalmente um personagem que vai erguer um império depois, o Mickey Mouse, aparecendo na animação sonorizada Steamboat Willie, o vaporzinho de Willie, em 1928. Então, no começo dos anos 30, o Walt Disney, que tinha uma visão muito futurística e ele realmente investia nas animações, foi quem se interessou para o uso de uma tecnologia nova, de Albert Calmus, referente ao desenvolvimento de filmes coloridos. Só lembrando que já havia filmes coloridos, porém era um sistema de duas cores, vermelho e verde. E essa nova película se utilizava de 3 cores. Então, em 1932, sai o primeiro curta totalmente em cores, Flowers and Trees, Flores e Árvores. O processo foi demorado porque, além de ter o mesmo processo de antes, de se desenhar em quadros folha por folha, agora havia outra etapa, a pintura, que em grande parte eram feitas por mulheres. Enquanto isso, em 1933, sai King Kong, um filme que se utiliza de stop motion para fazer os efeitos especiais. Hoje, é um processo, digamos, fácil de criar criaturas e inseri-las em filmagens, através de chroma key e outros efeitos especiais. Porém, em 1933,
as coisas ainda estavam sendo descobertas para essa nova forma de contar histórias. Então, nesse meio, é interessante ressaltar um pioneiro americano, o responsável por trazer para o cinema o efeito especial em filmes e animações, William O'Brien. E ele fazia isso usando espelhos e vidros para a criação de movimento em um filme. O'Brien já havia feito projetos antes, mas King Kong quebrou recordes de bilheteria da época. Em 1937, então, nós vamos ter algo que vai mudar o mundo da animação. A Disney Company lança Branca de Neve e os Sete Anões, um longa-metragem totalmente animado e a cores. Existem muitos materiais documentados referentes à produção desse filme, o que pode nos dar uma certa noção da construção do mesmo, desde a parte criativa até a arte final. Até aqui, o que se pode notar é que o processo era de provavelmente 2 planos. O cenário atrás, tudo feito à mão de forma bem artística, e as coisas que se movimentavam eram feitas em acetato, um plástico transparente, que era possível desenhar e pintar. E eu falo isso pois haverá algo que vai mudar um pouco esse formato mais pra frente. Outro detalhe bem legal de informar é que nesse filme se houve a utilização de uma espécie de rotoscopia para buscar um realismo dos movimentos dos personagens. Isso significava que havia uma pessoa por detrás dos movimentos da Branca de Neve. Esse projeto foi bem fora do padrão e muito caro para ser realizado, mas ainda assim, correram o risco. Mas pelo sucesso, ela acabou abrindo a era do ouro do estúdio. Filmes que viriam a ser grandes clássicos e viria a dar um reconhecimento mundial ao estúdio. Mas nós vamos ter realmente uma certa mudança na animação lá pelos anos 50, tanto no stop motion quanto no clássico, como por exemplo em 1953, quando o Ray Harryhausen ele dá uma adaptação no stop motion, onde ele consegue fazer uma ilusão de interação entre live action e a animação. Com inspirações na forma de como foi feito King Kong, no qual ele foi aprendiz de O'Brien, Ray Harryhausen adaptou-se um pouco dessa utilização de planos separados para uma melhor ilusão de interação entre live action e o boneco. Era bem parecido com o formato de O'Brien, mas Harryhausen, que traz o termo Dynamotion, tornou-o mais famoso. Seus filmes tinham muito mais interação entre os bonecos e o próprio live action. Havia uma interação muito grande, especialmente quando havia a luta entre as criaturas e as pessoas reais. Em 1957, Walt Disney ele traz uma novidade para o 2D, a Multiplay Camera, um equipamento que iria dar mais imersão e realismo para as animações. This is the plan for a super cartoon camera. We call it the Multiplane Camera. O que antes era 2 planos, sendo o cenário atrás e o personagem desenhado e pintado em acetato, agora era possível fazer uma imersão através de outros planos. E esses podendo ser regulados manualmente para aproximar e distanciar quando preciso. A gente consegue perceber bem essa ilusão no filme Bambi, principalmente no começo, com as árvores. No decorrer do vídeo, o que se percebe é que em 50 anos as coisas evoluíram demais. E obviamente que a evolução maior acontece nas décadas seguintes, a partir dali. Mas a questão é que é notável o esforço e que a animação deixou de ser apenas um experimento e realmente passou a chamar a atenção pela beleza, pela arte. Como esse vídeo tá ficando muito extenso, eu vou cortar ele em 2, então a segunda parte vai ficar para a semana que vem, onde eu vou trazer de 1960 até os nossos dias de hoje. E também para não criar uma confusão, porque a partir disso então ele começa a surgir a parte computadorizada,
e pode ficar um pouco mais confuso. Eu quero que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês de como foi esse vídeo. Se vocês gostam desse formato, gostaria muito de conversar com vocês por lá. Se eu esqueci de alguma coisa ou você quer complementar, deixa lá também. Agradeço muito por ter esse vídeo. Se puder, compartilhe. E eu vejo vocês semana que vem. Obrigado por assistir. Dê o like e compartilhe.